Vamos lá, então? Vamos começar com o discurso do presidente Bolsonaro. Aliás, falar em discurso, hoje o presidente se manifestou depois das eleições e foi sensacional, né? Bom, depois eu dou a minha opinião. Vai, joga no ar aí, diretor. 2 minutos e 3 segundos. Este foi exatamente o tempo do discurso de Bolsonaro. Sobre os protestos em todo o país, o presidente brasileiro definiu como frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o resultado do processo eleitoral. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Ações do seu governo e jogar dentro das 4 linhas da Constituição também fizeram parte das poucas palavras de Bolsonaro. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Em resumo, Bolsonaro não pediu o fim dos protestos pelo Brasil, não falou das possíveis fraudes nas urnas eletrônicas e não parabenizou Lula pela vitória. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Aliás, na realidade eu não vou nem opinar, né? Porque daqui a pouquinho o senhor José Joaquim, que está do meu lado direito e veio de camisa vermelha, né? Ele veio de camisa vermelha. Ele vai dizer que eu tenho a tendência, aquela tendenciazinha, né? Aquela caidinha, então deixa quieto. Mas assim, gente, hoje é terça-feira. O presidente não precisava esperar tudo isso para fazer um discurso desse. Não tinha necessidade de esperar 2 dias para... Esse é um discurso que tinha que estar na ponta da língua à noite, enfim. Mas é do jogo, né? É do jogo. Ramon Cujuí, boa noite. O presidente conseguiu se fazer entender, na sua opinião? Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite a todos os nossos telespectadores e telespectadoras e amigos e amigas internautas que nos acompanham aí pela internet. Eu vou abrir o programa aqui, Cícero, mandando um abraço para o seu Antônio Dantas, lá da Comercial Dantas, ali da Magno Assolino, no bairro Conceição. Hoje ele falou que assiste o programa e ele só pediu uma coisa, que a gente parasse de ficar gritando um com o outro. Ele falou: eu gosto do debate, mas eu não gosto quando vocês gritam, que a gente não consegue entender. Então, em atenção ao nosso telespectador, eu vou dizer para ele aqui hoje que realmente a gente não vai, eu pelo menos vou me policiar para não fazer isso. Ele falou: eu gosto muito do programa, mas na hora que vocês começam a bater boca, um entrar na fala do outro, não fica legal. Então, seu Antônio da Comercial Dantas. Da Comercial Dantas. Você já comprou com descontinho lá hoje, aproveitou, tomou um cafezinho, um descontinho, né? Um abraço, seu Antônio. Eu falei que ia mandar um abraço, Antônio. E obrigado pela audiência. Prazer tê-lo conosco. E pelo puxão aqui de orelha que o senhor deu na gente hoje, dizer, olha, vamos, né, para ajudar o telespectador. Mas, enfim, a fala do Bolsonaro não é do jogo não, Cícero. O do jogo democrático, de quem respeita a democracia, é ao final da eleição reconhecer a derrota, parabenizar o adversário e desejar boa sorte para ele e para o país. Isso acontece em todas as democracias do mundo.
às 8h30 de 2018, encerrada a eleição, Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com Bolsonaro, ligou para ele, né, desejou os parabéns e que tudo de bom acontecesse no governo. Em todas as democracias é assim. O problema é que nós não temos um presidente, nós temos um moleque, como disse o ministro do STF. O presidente silenciou desde domingo, né, permitiu que a arruaça tomasse conta do Brasil, né, um bando de baderneiros e antidemocráticos ocuparam o país, impedindo gente doente circular, impedindo de mercadorias circularem, impedindo remédios circularem, com o único objetivo, diz nós não queremos respeitar o resultado do pleito. Isso é um absurdo. Né? Então, o presidente deveria ter vindo a público já, dizer, olha, perdi a eleição, reconheço, parabéns ao Lula e vida que segue. E o que ele disse hoje foi de dar legitimidade a esses protestos que são ilegítimos e que são criminosos, né? E que devem ser punidos com rigidez. Inclusive, os agentes públicos que estão dando cobertura a esses crimes cometidos. Né? É uma pena, é uma lástima que, no final do seu mandato, o momento que o presidente podia recuperar um pouco da dignidade do cargo, ele afunde ainda mais o pé na lama. É uma pena que nós não tenhamos um presidente, e sim um moleque na presidência da República. Ricardo Frota, boa noite. E aí, o presidente, nesse discurso, nessa manifestação hoje dele, como é que você viu isso? Que avaliação você faz? Boa noite, Cícero. Boa noite, Herbert Lins. Boa noite, Ramon Pujuí. Boa noite, Zezinho. Boa noite a você que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência, na internet, em qualquer lugar dos rincões desse país. Primeiramente, Cícero, eu queria pedir para o Pujuí ter um pouquinho mais de respeito com os eleitores do Bolsonaro. A gente está falando da metade de uma nação. A metade do país gosta do presidente da República. Você chamar os eleitores do Bolsonaro de baderneiro é um nome muito pesado. O que eles estão fazendo é legítimo. É típico de um povo insatisfeito, indignado com o resultado das eleições. Foi uma eleição muito apertada, muito próximo. Agora a gente não pode simplesmente achar que agora os eleitores do Lula têm que ser tratados de forma diferente. Um presidente da República, ele governa para a nação. Ele não governa para os eleitores dele. E se tu tiver com esse pensamento de que o Lula vai governar para os petistas, para a esquerda, eu lamento muito, porque isso é um pensamento muito pequeno. Bolsonaro governou para todos, para o Nordeste, para o Sulista, Nortista, o Brasil sem nenhuma distinção. Aliás, beneficiou muito o nordestino. Então, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, manter o respeito, respeitar essa grande massa. E detalhe, o Lula não está com essa bola toda, não. Foi uma eleição apertada e 95 milhões de brasileiros, 95 milhões, juntando os votos do Bolsonaro, 58 milhões, juntando a abstenção, juntando os votos nulos e brancos, a gente tem 95 milhões. Então, 95 milhões de brasileiros não queriam o Lula. Então, a gente tem que respeitar essa massa. Essa manifestação é legítima, típica de uma indignação. A fala do presidente da República não endossou o que eles estão fazendo. Ele respeitou, ele não pediu para fazer. Essa foi uma manifestação da população, não houve nenhum pedido por parte do presidente da República. Então, é uma manifestação legítima, tem que ser respeitada. A única coisa que o Bolsonaro pediu foi que não fizesse como a esquerda costuma fazer. Sair depredando, sair quebrando, sair fazendo coisas completamente antidemocráticas. Ricardo, na verdade não foi metade da nação que votou no presidente Bolsonaro. Foi metade dos eleitores dos votos válidos. A minha pergunta, votaram nele porque eram anti-Lula ou pelas ações dele, como você disse, por todos os estados, todo o país? Como é que você vê? Cícero, eu não vejo que votaram por conta das ações do Bolsonaro. Se o eleitor realmente fosse consciente, parasse para enxergar a governabilidade, parasse para enxergar o que cada ministro fez em sua pasta,
o quanto o Brasil cresceu, o quanto a economia na contramão do mundo aumentou, a nossa inflação diminuiu diminuiu mais do que nos países da Europa e dos próprios Estados Unidos. Então, se analisasse o tanto que foi feito numa época completamente atípica, numa época que tivemos uma pandemia absurda que ceifou inúmeras vidas, numa época que tivemos uma guerra que ainda não cessou, numa época que tivemos crise hídricas no país, e mesmo assim o Bolsonaro, juntamente com a sua equipe técnica, conseguiu alavancar o nosso país. Se as pessoas realmente analisassem dessa forma, com certeza ele teria sido reeleito com uma larga vantagem. Mas o que as pessoas se prenderam aqui? A fala. Pegaram trechos de falas infelizes, muitas vezes, eu confesso, infelizes do Bolsonaro, e se prenderam a falas e não às ações. Tá certo. No caso de Rondônia, o povo foi muito agradecido a esses grandes investimentos, essas grandes obras aqui para o Estado, né? 70%. Herbert Lins, boa noite. A sua opinião sobre a fala, o discurso do presidente hoje, como é que você avalia? Boa noite, Cícero. Boa noite, meu amigo e companheiro Cojuí. Companheiro de política. Companheiro Cícero. Boa noite, companheiro Zezinho. Boa noite, companheiro Ricardo Frota. Boa noite, companheiro Bispo. E boa noite, companheiro Juninho e todos que fazem a Rema TV. E boa noite você, telespectador, companheiro que acompanha esse programa diariamente e toda a programação da Rema TV e que faz desse canal campeão de audiência, tanto no canal aberto como no canal fechado. A democracia brasileira foi salva. Eu até me emociono para falar. A democracia brasileira foi resgatada. A democracia brasileira prevaleceu. Agora, os fatos isolados que estão acontecendo, esses movimentos reacionários, como aqui eu já falei, ele é proveniente de um braço do movimento bolsonarista que deseja a intervenção militar. Mas eu pergunto a você que está em casa, nos assistindo, você quer realmente viver debaixo de uma ditadura, de uma intervenção militar? Será que essas pessoas que condenam Cuba, que condenam a ditadura da Venezuela, da ditadura cubana, a ditadura comunista chinesa, querem viver debaixo de uma ditadura? Já não basta os 20 anos que o Brasil viveu debaixo de coturnos. Será que realmente você que está pedindo intervenção militar aguenta correr do coturno, do cavalo, do fuzil, da peia? Será que você que está interditando as rodovias, não deixando chegar o combustível, alimento, gás de cozinha, oxigênio para os hospitais, você aguenta um coturno na sua cara? Será que você aguenta a vida de quartel na sua vida? Será que você consegue viver dentro dos padrões de quartel, uma sociedade padronizada? É um absurdo. Como é que você quer ter os Estados Unidos como exemplo de democracia e vai para frente de um quartel e vai interditar e não permitir o direito de ir e vir das pessoas? Interditando avenidas. Por que não faz igual o general Mourão falou? Quer fazer protesto? Faz do lado das avenidas, das rodovias, mas não interditar e fazer com que as pessoas não exerçam o seu direito de ir e vir. Pegue o trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, 45 horas depois, ele querendo promover ainda o caos nesse país, que foi como ele disse com o juiz, que tem que matar 30 mil. Não, 30 mil não, 300 mil, né? Ele quer ver sangue. Não basta o sangue, Ricardo Frota, do pouco caso que ele fez na pandemia. Antes de a gente começar o programa, Ricardo Frota criticando aqui o Nordeste, o nordestino. E aí eu perguntei a ele se ele sabe o que é
a realidade do polígono das secas do Nordeste, se ele sabia o que era pelo menos polígono das secas. Se ele não, eu ainda convidei para eu dar umas aulinhas a ele de geografia, para ele entender o que era o Nordeste a partir de Ruth Cardoso. Vocês que criticam tanto o Nordeste precisam entender a transformação social que começou a se ter com o fim do denóxido e da indústria da seca no Nordeste, no período da ditadura militar, em que as oligarquias mandavam e desmandavam no Nordeste, fazendo com que houvesse a prevalência do voto de cabresto. É preciso ir na história, gente. É preciso ir na história para a gente poder compreender como funciona uma democracia. É preciso ler um pouco mais sobre democracia, inclusive sobre Alex de Tocqueville, Max Weber e o próprio Foucault. Muito bem. Ô Herbert, quanto tempo faz que você não vê a senhora, sua mãe? Faz tempo? Faz 2 anos. 2 anos. 2 anos você trouxe o cachecol dela e deixou ela sem o cachecol. Você gostou do Vovó Mafalda? Muito bonito. Porque chama o meu primo lá, o Zezinho? De Vovó Mafalda, porque ele usa um casaquinho desse. Então tá bom. Zezinho, boa noite. E a manifestação do senhor presidente da República hoje? Mas o bispo também tá de Vovó Mafalda. O Herbert, eu acho que ele não viu o seu Antônio, né, Cujuí? Seu Antônio. Boa noite a você, boa noite, telespectador, boa noite a todos que estão aqui. Eu acho o seguinte, o debate ele se faz necessário mesmo pós-resultado, mesmo pós-vitória. Temos que entender e compreender que há vitórias e há derrotas. E temos que aceitar. E a democracia é isso, o Estado Democrático de Direito é isso. Mas Herbert ainda continua alimentando essa polarização, com esse, parece discurso de palanque. Isso aqui não é um discurso. O telespectador quer de nós a gente fazer uma análise das falas de Bolsonaro e dos acontecimentos no país. Aí, quando ele vem com esse discurso fabricado, acho que ele fica na frente do espelho e fica ensaiando o que vai falar aqui. E não é isso que o telespectador quer, Herbert. O telespectador quer que você semeie amor. E o que você está plantando aí é ódio. Você é um dos autores dessa polarização, assim como Lula, como todos. E nós estamos aqui, sim, para a gente falar. A fala do presidente Bolsonaro foi uma fala o seguinte, ele foi ali para se explicar em 2 minutos e 2 segundos, né? 2 minutos e 2 segundos. Mas, em seguida, ele já deu autorização ali, que já nós vamos ver, né, Cícero? Passou a procuração para Ciro Nogueira. E o que nós vamos ver é o Brasil pacificado. Acredito eu que essas manifestações vão acabar, porque não tem porquê. O povo brasileiro, o direito de ir e vir tem que ser preservado. Quer se manifestar? Vá para outro. É pacífico a manifestação. Agora, interditar rodovias, aí eu acho que é algo assim, não é algo legal, é algo de, me perdoe a palavra, é algo de vagabundo, algo de pessoas que não têm o que fazer. Algo de pessoas que não aceitam a derrota, que não aceitam o resultado. Nós temos que aceitar. O que nós temos que fazer, a oposição, o que nós temos que fazer é cobrar ação desse novo governo e ter esperança que ele tenha um plano e consiga governar o Brasil. É isso que nós temos que esperar do presidente Lula, hoje eleito. Então, o que nós queremos é paz para o Brasil. E a vida tem que seguir, porque o povo brasileiro tem pressa nas reformas e nessas políticas de preço de combustíveis. E tem uma coisa também, né, Zezinho? O presidente tem 4 anos aí para, de repente, consertar alguns equívocos, né? E ele pode assumir essa meia-culpa aí e daqui a 4 anos vir com alguma proposta diferente ou até mesmo questionando a gestão Lula a partir de janeiro. Então, enfim, uma coisa que eu achei sensacional no pronunciamento do presidente foi a frustração dos jornalistas, né, que esperavam um discurso de meia hora, né, e questionamento, e ficou todo mundo decepcionado, porque ele foi curto e grosso, como diz lá na minha terra. Paulo Cavalcante, boa noite. O seu comentário, a sua análise sobre o pronunciamento do senhor presidente da República, pronunciamento feito hoje à tarde.
Boa noite, Cícero. Boa noite, equipe Rema, né? Tanto a equipe de debatedores como o pessoal da técnica que mantém essa TV no ar. E a você, meu amigo, minha amiga, que todas as noites tá com a gente aqui, nos prestigiando nessa audiência tão maciça aqui de Porto Velho e chegando aí pelas redes sociais a todo mundo. Gente, eu estava de frente com o 17º Batalhão lá de Brigada, e um pessoal começou a chegar. Eu rodeei o carro e vi aquele pessoal chegando, tudo vestido de verde e amarelo. Eu falei, rapaz, o que é isso? Aí desci da caminhonete, fui lá, e aí o pessoal falou, não, nós vamos ficar aqui agora. E o pessoal chegando com chuva, gente, com vento gelado. E não foi um pessoal estilo MST, não, com foice na mão, não. Eles estavam com a bandeira, eram senhoras, né? A maioria senhoras, tinha só um senhor. Engraçado, né? Dizem que o Bolsonaro não gosta de mulher, mas só tinha mulher lá. Eu e mais um senhor, e eu fui lá e conversei com elas um pouquinho. Gente, na realidade está tendo manifestações. Eu acho que elas vão migrar agora. Só se os caminhoneiros continuar fechando, eles têm esse poder, né? Eles podem fazer isso. O Temer não bateu nos caminhoneiros, o Temer não pediu para a polícia jogar gás lacrimogênico nos caminhoneiros, ele negociou com eles e eles saíram. Né? E agora eu não sei qual vai ser a negociação. A fala de Bolsonaro, ela é uma fala curta e grossa, como disse o Cícero, né? Mas tem umas entrelinhas muito grandes aí, tem muitas reticências que a gente não sabe. O próprio Zezinho, numa conversa comigo hoje, disse, Paulo, eu acho que o terceiro turno que você profetizou está acontecendo, e está mesmo, só que ele não começou agora, ele começou quando o Fachin e um exército de pessoas fizeram com que o Lula se tornasse reelegível. Passaram por cima de instâncias, né? Da primeira, da segunda, da terceira instância, passaram por cima de coisas que eles mesmos, de votos deles. Ô Paulo, né? Desculpa te interromper um segundo, porque você está sem retorno aí, né? Enquanto Sim. você fala, nós estamos com as imagens do Exército nas ruas, tá? Sim. Tanques, caminhões, para garantir a lei e a ordem. Só para que você saiba, enquanto você está falando, a tela está dividida, tá? Sim, por favor. Eles saíram para a rua já, o Exército, então? Porque eu estou vendo que o Exército saiu em vários pontos, né? Para garantir a lei e a ordem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que o terceiro turno já está acontecendo. Né? Eu vi várias viaturas dessas de combate entrando no 17º. Eu não sei porque um ônibus enorme, todo blindado também, não era aquele ônibus de levar estudante, era um ônibus todo blindado entrando. Eu também não achei, não sei o que era, mas eu sei de uma coisa, eu não acho que nós vamos ter intervenção, eu não acho que vai cair para esse lado, mas que o artigo 142 prevê isso, e a lei complementar 97 fala que você deve consultar o concílio, deve conversar, e a gente viu isso acontecendo, porque ele consultou, ele conversou, depois ele foi até o STF. Eu não sei o que está acontecendo. Existe alguma sombra, uma nuvem acontecendo, né? Porque não foi legítimo. Né? Você viu todo um Brasil aparelhado, você viu a imprensa aparelhada, você vê a justiça aparelhada. Tudo quanto é grito que dava, tirava uma inserção do Bolsonaro. Qualquer coisinha que entrasse, direito de resposta. Até na Globo, até o próprio Bonner teve direito de resposta, gente. Eu nunca vi o próprio apresentador, o apaziguador, ter direito de resposta. Então, nós estamos vivendo uma resposta da população. Eles provocaram um gigante que é metade da nação brasileira. E olha, veja bem, Cícero, eu discordo de você num ponto. Realmente é metade dos votos, sim. Metade não é metade superior, a metade inferior dos votos, porque ficou 2 milhões aí de intervalo entre o Bolsonaro e o Lula. Só que nós estamos esquecendo dos votos nulos, dos votos brancos também. E esses aí são pessoas que não apoiaram nenhum nem outro. E também contam como pessoas que não querem o PT. Se for somar isso, dá muito mais de 70%, eu acho que dá quase 80% dos votos. Tá, mas então você acha que branco e nulo é porque não queria o PT? Sim, não queria nenhum nem outro, mas não queriam o PT. Isso é uma dedução sua. Não, veja bem, entenda uma coisa. Branco e nulo não queriam nenhum nem outro, mas não queriam o PT. Se não queriam o PT, eu também não queria. Isso eu não sei. Então soma. Essa afirmação eu não posso fazer. O Ramon pediu 30 segundos. Vai lá, Ramon, os seus 30 segundos aí. Só para deixar claro, o Ricardo pediu respeito aos eleitores do Bolsonaro. Eu não desrespeitei os eleitores do Bolsonaro. Eu desrespeitei esse bando de baderneiro, de criminoso que está interditando BR.
porque não são todos os eleitores do Bolsonaro. Não são. Não são, porque eu conheço bolsonaristas que, inclusive, estão contra esse movimento. Quer fazer movimento pacífico? Vai para a praça, vai para a frente do Exército. Quem está na BR, interditando BR, é baderneiro, é criminoso, né? E precisa ser responsabilizado. Inclusive, os agentes públicos, eu volto a dizer, você tem imagens circulando pela internet, policial rodoviário federal ajudando esses camaradas a ocupar, né, esses locais. Então é preciso ter claro isso. E muito eleitor do Bolsonaro que não está de acordo com o que está acontecendo, porque enquanto a nação... Muito bem, vamos falar da Rover Gourmet, já passou os seus 30 segundos. Daí todo mundo vai pedir tempo aqui, amor, não vai dar certo. Eu já estou em cima do horário.